Kátia, Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, hoje nós estamos no capítulo 12, o nascimento do imperador Prakshit. Verso 13. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Prakshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento Brahmanas, eruditos, conhecido por Draumya e Kripa. Recitaram hinos auspiciosos. Verso 14. Com o nascimento de um filho, o rei, que sabia como, onde, quando se deve dar caridade, deu ouro, terra, vilas, elefantes, cavalos e grãos alimentícios de qualidade ao Brahmapas. Verso 13. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Prakshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento, Brahmanas eruditos, encabeçados por Draumya e Kripa, recitaram hinos auspiciosos. Verso 14. Com o nascimento de um filho, o rei, que sabia como, onde e quando se deve dar caridade, deu ouro, terra, vilas, elefantes, cavalos e grãos alimentícios de qualidade aos brahmanas. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. muito obrigada, Kátia. Agora vou botar aqui o verso em sânscrito. Vamos então às referências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, nós estamos no canto 1, capítulo 12, versos 13 e 14. Verso 13. Tasya Prita Manaraja Viprair Daumya Kripadibhi Jatakam Karayamasha Vachayatva Chamangalam Hiranyam Gamahim Graman Hastyasvam Ripatir Varam Pradatsvanam Cha Viprebhyaha Prajatirte Satirtavi. Vou colocar aqui novamente o verso traduzido, para vocês irem acompanhando. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui no verso 13,
o rei Yudhishthira, né, ele estava satisfeito com o nascimento da criança, e aí providenciou a execução do processo purificatório de nascimento. Então, a gente sabe, né, que nas principais religiões conhecidas, assim, as principais que a gente conhece mais, né, são realizados ritos quando uma criança nasce, né, uma celebração, um, um ritual. Então, no cristianismo, que a gente, né, como brasileiros, a gente conhece bastante, tem o processo de batismo, que é a purificação do pecado original, né? A intenção do batismo é essa. Na religião judaica, né, no judaísmo, eles fazem a circuncisão dos meninos, que simboliza, né, que marca a aliança entre o povo judeu e Deus. E no islamismo, o recém-nascido escuta chama azan. Azan é o chamado para a oração. Então, esse azan é recitado no ouvido da criança logo após o nascimento. E a intenção é que, para que a primeira palavra ouvida pelo bebezinho seja o nome de Deus. Então, cada religião, né, e essas eu falei assim, das que todo mundo já ouviu falar, né, cada religião tem seu rito, que é para celebrar a vida, celebrar o nascimento de um novo ser. E na cultura védica, os processos purificatórios são chamados samskaras. Os samskaras são cerimônias e ritos que acompanham a vida de uma pessoa, desde o nascimento até a morte. Não é só na hora do nascimento, não. São várias ocasiões que existem esses sankaras, que têm o objetivo de elevar o indivíduo, né, elevar a pessoa espiritualmente, fazer uma elevação espiritual, transformar a pessoa em o que chama Dvija, nascido duas vezes, quer dizer, essa palavra, Dvija, nascido duas vezes. Ou seja, alguém que renasce para a vida espiritual. E esses sanskaras, como está escrito aí no verso, são sempre executados por brahmanas autorizados. Assim como na Igreja Católica é o padre, né? Na cultura védica, os brahmanas que realizam esses ritos. Então, esses sanskaras são ritos purificatórios, eles estão prescritos nos Vedas para moldar a vida do ser humano em direção ao Dharma e em direção à consciência de Krishna. Então, esses ritos têm essa função, direcionar a criança, o adolescente, o adulto, sempre na direção do seu Dharma e da consciência de Cristo. E esses ritos são indicados principalmente nessa era de Kali, onde se proliferam as contaminações morais, espirituais, que estão afetando tanto a humanidade, né? A corrupção, mentira, a hipocrisia, a degradação dos valores, a perda da espiritualidade. E, com isso tudo, a consequência é o aumento da discórdia entre os seres. Então, os samskaras são muito indicados, né, nessa época, mas a gente, né, está deixando isso muito de lado. Então, na cultura védica, o primeiro samskara é realizado pelos pais
antes da concepção do bebê. É chamado de Garbhadana. Então, esse Garbhadana, né, que é realizado assim que, né, os pais decidem ter um bebezinho, esse rito é realizado para a criança nasça virtuosa. Então, a intenção já começa antes da concepção. Antes, né, de realizar, né, a concepção da criança, os pais fazem esse rito da Garbhadana, desculpa, que é para a criança já nascer uma criança virtuosa. E aí, quando o bebê nasce, né, que é o que está falando aí no verso, é realizado Jata Karma, que é o primeiro processo purificatório do recém-nascido. E é sobre Jata Karma que o rei Yudhishthira está falando aí no verso. Então, como é que é essa cerimônia? No Jata Karma, o pai ou o Brahmana, o sacerdote, realiza orações e bênçãos para a criança. Aí, em seguida, o pai coloca uma pequena quantidade, só um pouquinho de ghee com mel na língua do bebê, do bebezinho. Então, isso simboliza, né, saúde, prosperidade e doçura na vida. Em seguida, o pai também sussurra o nome de Deus no ouvidinho da criança, que aí isso é uma introdução espiritual à criança, uma introdução ao Dharma, que é né, o Dharma da vida, que é a consciência de Cristo. E durante toda essa cerimônia, os brahmanas entoam mantras, que são para afastar influências negativas e invocar também a proteção divina para o bebê. Só que o Jata Karma não é uma mera formalidade, assim, só um evento social. É uma transição, ele marca a transição da alma para a vida humana. Ele purifica o nascimento, também é uma introdução ao Dharma, pois a criança é ligada ao caminho espiritual, à consciência de Krishna, desde o primeiro momento da vida. Então, essa cerimônia é feita logo que a criança nasce. Atualmente, né, a criança nasce no hospital, é aquela asepsia toda, já pega a criança, né, a mãe mal pega na criança, então não tem essa atmosfera espiritual envolvida no nascimento. É uma coisa que a gente deveria resgatar. E o verso 14 mostra o nível de caridade que era oferecida aos brahmanas que realizavam esses ritos. Aí, nesse caso, né, Yudhishthira era um rei muito próspero, e era justo ele oferecer uma caridade condizente com a sua condição, né? Então, está dito aí, ele ofereceu ouro, terra, aldeias, elefantes, cavalos e bons grãos alimentícios. Então, em todas as ocasiões dos samskaras, que a gente falou, né, no início aqui da contextualização, que durante a vida, né? Então, especialmente, né, os três principais, que são no nascimento, no casamento e na morte. Então, em todas essas ocasiões, principalmente nessas três, tem outros samskaras, principalmente para o bebezinho, né? Quando vai ganhar o nome, quando come a primeira comida sólida, tem vários. Mas os principais para a vida de uma pessoa são no nascimento, no casamento e na morte. Então, em todas essas ocasiões que você
contratava os brahmanas para fazer todo esse processo purificatório, se ofereciam riquezas aos brahmanos, porque os brahmanas, eles prestam a mais elevada qualidade de serviço, porque eles se dedicam ao bem-estar de toda a sociedade. Porque pessoas virtuosas, pessoas espiritualizadas, são bem para a sociedade, né? É uma sociedade pacífica, humana. Então, isso, né, leva à bem-aventurança. Então, você, de coração, de amor, você doava, né? Porque eles viviam disso, era a função deles. Então, doa, né, riquezas aos brahmanos. Eles eram merecedores dessas caridades que eram oferecidas, porque eles são, né, eram e são sacerdotes ocupados ao serviço da pessoa suprema. E quando se está ao serviço da pessoa suprema, se está em paz, se está guiando a sociedade para a paz, né, para a espiritualidade, para ser uma pessoa virtuosa. Então, esses brahmanas, eles eram alegremente mantidos pelos reis e pelos chefes de família. Não havia avareza, sabe? Porque todos sabiam que ser instruído por um brahmana era uma direção certeira, é o caminho correto a ser seguido. O Dharma estava sendo cumprido e todo mundo ficava satisfeito. Esse era o costume, né, da época. A manutenção dos brahmanas era feita por doações caridosas, que eles não cobravam pelo seu trabalho, porque eles sabiam que todos seriam muito generosos, claro que de acordo com as possibilidades de cada um, né? Um rei dava ouro, aldeias, elefantes, era uma doação mais substancial do que um simples chefe de família. Mas, de jeito nenhum, não havia avareza. Havia, sim, muita generosidade. Isso é uma pena, né, que atualmente é tão difícil. Por que é tão difícil para as pessoas fazerem doações espontâneas a quem nos ajuda tanto no caminho espiritual, né? É porque, infelizmente, a gente também vê muita coisa esquisita por aí, e encontrar um brahmana verdadeiro, comprometido com o Dharma, é muito raro. Mas, felizmente, nós aqui nessa sala temos o bom karma de estarmos aqui diariamente recebendo essas informações tão preciosas para o nosso progresso espiritual. Nós temos um Shiksha Guru tão competente como Devananda Prabhu, então nós só temos que agradecer, não é? Então, muito obrigada pela oportunidade de hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolva-me, proteja. Hare Krishna.